E as mulheres também podem expressar um pouco do masculino que contém nelas. A força do masculino, ele vem te impulsionando também para a vida. O do feminino vem te impulsionar para o seu interior. A mulher, ela é mais forte internamente, né? E o homem, ele é mais forte externamente. Falam, inclusive, que a mulher, ela tem mais força quando ela está doente, por exemplo. E o homem, ele fica mais caído, porque o homem, ele tem aquela couraça, mas quando entra no interno, ele é mais fraco. E falam, inclusive, que o homem muitas vezes demora mais tempo para se recuperar de um relacionamento que acabou. De bloqueios, onde o homem, ele era pura guerra, né? Onde a mulher não podia sentir prazer, então não podia se expressar. Então vem dentro aí dessa ancestralidade, dessa questão cultural aí, esse trabalho acontecendo para liberar essa cura. Eu sou Marcele Bottini, bem-vinda ao podcast Sabedoria Ancestral para o Futuro. Entrevisto pessoas que não apenas se aprofundaram no conhecimento, mas sim que vivem suas vidas com o propósito de ensinar pelo exemplo. Afinal, sabedoria é prática e não apenas conhecimento. Espero que você também possa se inspirar. Oi, Aline! Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast. O primeiro foi maravilhoso, super inspirador. Eu tô ansiosa para falar com você aí de novo. Oi, Marcele! Oi, pessoal! Sejam bem-vindas aqui, bem-vindos aqui. Nós estamos preparando esse segundo e tem um tema muito especial, né? A Marcele deu um spoiler lá no finalzinho do primeiro, e a gente vai trazer bastante conteúdo aqui, e eu espero que vocês possam fazer o bom uso desses conhecimentos e usar isso na prática, na vida, no dia a dia, nos relacionamentos. Sim, então hoje a gente vai falar, baseado no como terminou o último, né, para onde fluiu a conversa, a gente já vai começar por aí. Então hoje a gente vai falar sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino, que estão presentes dentro de cada um de nós e como que isso interage em cada um, na essência de cada um e nos relacionamentos também. Sim, hoje nós vamos falar sobre esse sagrado que nos habita, né? Todo homem, toda mulher, ela tem todas as duas forças dentro, tanto o feminino quanto o masculino. Cada um tem esse sagrado feminino desenvolvido de uma maneira e o masculino também, né? Não existe ninguém aqui que não utilize essas duas forças dentro de si, né? É necessário, como no Yin Yang, né? Acho que é uma forma bem clara para eu desenhar esse movimento. Um está contido no outro. E muitas vezes a gente está num movimento muito mais masculino e muitas vezes a gente está num movimento muito mais feminino. Então, eles precisam trabalhar nessa harmonia, né, dentro desse movimento. Os relacionamentos, muitas vezes, quando você tem o seu feminino não trabalhado, quando você tem o seu feminino em desequilíbrio, vamos dizer que você tenha um excesso desse feminino ou que você tenha ele adoecido. Então, você vai ter necessidades maiores, você vai ter uma sensibilidade maior, você vai se ofender muito mais com questões que estão no seu dia a dia, você vai estar num nível de sensibilidade e irritação muito aflorado. Estou dando alguns exemplos aí. Tô aqui pensando, talvez antes de dar os exemplos, você pode explicar um pouquinho melhor, na sua visão, o que seria o sagrado feminino e o que seria o sagrado masculino? Posso sim. Dentro da visão que eu tenho, nós inteiros, em essência, nós somos é como um átomo e o elétron. Nós temos esse movimento como um átomo,
onde essas energias estão contidas, onde uma precisa dessa outra energia. O feminino, né, já até falei um pouquinho no podcast anterior, falando sobre essa sensibilidade, sobre essa receptividade, sobre essa amorosidade maior, né, sobre essa forma mais doce de lidar com as coisas, né? Tanto que no movimento da gestação é a mulher que realiza isso, porque ela vem preparada nesse corpo físico para realizar esse movimento. Ela tem uma forma de cuidar maior, né, dentro dessa energia. Ela é própria para isso. O masculino, né, ele já vai vir com uma outra composição, inclusive física. Mulher e homem não são iguais. Mulher e homem são diferentes. É da própria natureza. Se eu entrar na parte física, eu vou falar aí sobre o sagrado masculino também. Eu vou entrar na parte física, para quem não sabe, eu sou educadora física, então eu estudei a fundo aí a anatomia também. Não são apenas órgãos sexuais que nós temos de diferente, né? O nosso é todo interno, muito mais interno. O deles, dos homens, já é uma coisa mais externa. Muito mais é interessante visível. Observar que a mulher ela é mais forte internamente, né? E o homem ele é mais forte externamente. Falam inclusive que a mulher ela tem mais força quando ela está doente, por exemplo. E o homem ele fica mais caído, porque o homem ele tem aquela couraça, mas quando entra no interno, ele é mais fraco. E falam inclusive que o homem muitas vezes demora mais tempo para se recuperar de um relacionamento que acabou. Né? Lógico, tem exceções, óbvio, mas quando o homem deixa entrar realmente lá dentro é sensível demais. É esse feminino. É esse feminino, né? E o homem, voltando, né, a essa questão das fibras musculares, por exemplo, nos membros superiores, quando ele chega numa determinada idade, né, adolescência, onde ele vai receber uma carga hormonal muito maior ali, de testosterona, ao contrário da gente, ele vai produzir um maior número de fibras musculares, por exemplo, nos membros superiores. A gente já começa a perder a força física ali, entre aspas, né? Então, já não só órgãos sexuais, né? A forma de pensar, a forma dessa formação física que ele recebe também é diferente, né? O homem... ele vai viver o sagrado dele utilizando a visão. Ele vai usar a visão, ele vai usar a hipófise para desenvolver, curar esse sagrado masculino dele. Ele vai prover energeticamente e ativamente, normalmente, esse desenho do sustento. Ele é o provedor, ele guia. Mas não é o guiar mandando, não é dominando. Isso tudo acontece em harmonia quando os dois estão curados. Quando o sagrado feminino está curado, quando o sagrado masculino está curado. Então, o relacionamento entra em harmonia, né? Eu posso ver, por exemplo, na constelação familiar, onde essas energias precisam estar equilibradas entre esse dar e esse receber, aonde o homem faz o movimento de guiar, mas a mulher, ela capta muita energia, muito conhecimento e passa esse movimento para ele. E é os dois em conjunto, nada, nem ninguém está separado um do outro. O masculino não existe se não existir o feminino. E o feminino também não vai existir se não existir o masculino. Então, vem daí todo esse movimento de cura sendo necessário, né? Você vê que o masculino também está adoecido. É onde vem os movimentos de guerra, de violência, né? De agressividade. É em função desse desequilíbrio do masculino, né? E a mulher, vivenciando todas essas experiências ainda, de não botar, de não colocar para fora, de não se expressar, com medo de vivenciar determinados movimentos aí,
em função desse desequilíbrio, né? Mas hoje eu vejo crescente, Marcele, essa cura acontecendo. Eu vejo crescente homens e mulheres atuando nessa busca dessa cura, né? Eles precisam viver a emoção, eles precisam chorar. Até há pouco tempo atrás, se falasse em homem chorar, nossa, o que era isso? Homens precisam chorar, homens precisam sentir, olhar para a emoção deles também. Homens podem cuidar de casa, homens podem cozinhar, e por sinal, quando o fazem muito bem, tão bem quanto as mulheres. E as mulheres também podem expressar um pouco do masculino que contém nelas. A força do masculino, ele vem te impulsionando também para a vida. O do feminino vem te impulsionar para o seu interior, com certeza, para o sentimento. E é complementar, né? É por isso que está aí essa movimentação. E é tudo o equilíbrio, né? Como você colocou, o yin e yang. Quando você busca as culturas ancestrais, para grande parte das representações dos arquétipos ou dos deuses masculinos, existiam os femininos. A figura do tarô também, por exemplo, que tem o imperador, que representa a energia masculina, que é o rei, e a imperatriz. E o rei, ele é da ação, né? O masculino representa a ação. E a imperatriz, ela representa a não ação, que na verdade é a ação. Porque a força da mulher não está direcionada na ação. Mas essa força da mulher é tão forte quanto a ação. Que é o criar com a energia, né? É preparar o campo. É a não ação, mas com a consciência. Então é muito a questão do tipo da energia feminina, da intuição, de criar com a energia, e a do masculino ele vai colocar ação, né? Então assim, a mulher segura, ela não precisa falar que fez, que está fazendo, que se coloca, ela é segura dela, e o feminino é seguro dele. Eu vejo assim, que na nossa sociedade tem isso aí que você falou, que os dois estão precisando se curar, mas tem um pouco de confusão do que é o feminino, por exemplo, o que é o masculino, do que é, por exemplo, o movimento feminista, por exemplo. Não quero colocar nada contra, mas muitas vezes uma mulher que está no movimento feminista, ela acaba sendo até muito masculina, porque muitas vezes ela ignora o feminino dela, ela ignora o poder do feminino, né? Então, assim, a gente está tendo uma oportunidade muito grande, muito conhecimento para que as pessoas se curem, mas ao mesmo tempo tem muito véu ainda, né? Tem muita confusão em muitas dessas coisas. E também, assim, eu não acho que o excesso de nenhum dos dois seja positivo. O excesso do feminino, enfim, faz homens ficarem femininos, que não são atraentes e que não vão para ação e que não realizam nada, né? Ou mulheres também só femininas, que são só femininas, elas vão ser, muitas vezes, emocionais demais, enfim, chatas, digamos assim. E o masculino, como você falou, é a guerra, né? Enfim, é o equilíbrio mesmo, né? Eu acho que agora a gente precisa muito de consciência para entender a força do masculino saudável, a força do feminino saudável. Como equilibrar tudo isso. E me tira uma dúvida, né? Aproveitando o que eu sei aí do seu trabalho com o Eneagrama, como é que fica dentro dessas essências do Eneagrama esse feminino e esse masculino? Como isso acontece? Então, no Eneagrama, a gente realmente trabalha com energias, né? E a gente entende que algumas essências, elas são por essências mais masculinas. Por exemplo, a essência 3, que eu posso dizer isso muito bem, porque eu sou a essência 3, que é a essência do realizador, é uma essência que tem por essência ser masculina. Então, assim, as mulheres que são 3, que são realizadoras, elas são mais masculinas. Né? Elas vão pra ação, elas realizam, elas fazem, elas têm autoestima, elas, sabe, essa coisa muito masculina, né? O 8 também, por exemplo, que é o lutador, também são essências masculinas, são mulheres mais masculinas. Muitas mulheres de essência 8, elas já nascem com músculos, né? Isso aqui delas é mais duro, né? A essência 1 também é masculina.
Então, são mulheres que também vão para ação. A mulher, que é a organizadora, por mais que ela seja muito linda, que ela vai se vestir muito bem, perfeitamente, vai deixar a casa linda, organizada, perfumada, ela tem essa essência masculina de controlar, né? E, por outro lado, tem outras essências que são, por essência, mais femininas. Que é a essência... E a 9? A 9 é muito mais feminina. Sou eu. É feminina. Ela até pode ir para ação, mas ela tem por essência ser mais feminina. A 4 também é uma essência totalmente feminina. Os homens de essência 4, eles são artistas, eles são cantores, né? Eles têm essa essência feminina. E o 2 também tem uma essência muito feminina, de doação, né? Então, o que acontece? Como a gente falou, os extremos são ruins. O ideal é equilibrar, né? Então, assim, para a essência 3, que sou eu tive que aprender, por exemplo, a ser quem eu sou, realizar, ser líder e tudo mais, mas isso no feminino. O que é uma líder feminina? A líder feminina vai cuidar. O que é uma realizadora no feminino? Uma realizadora no feminino vai realizar para o grupo e vai, de fato, enfim, se preocupar com a beleza, com a feminilidade. Ela tem que se lembrar, quando ela tá em casa, ela não é realizadora, ela tá cuidando do homem dela, sabe? Ela tem que estar sensível, ela tem que estar ali com o homem. Mas ela sempre vai precisar de um homem que apoie ela, por exemplo. Também nas realizações dela, ela tem que aprender a apoiar, ela tem que aprender a estar junto, por exemplo. E o homem que é 3, que é totalmente força e tudo mais, vai pra luta e tudo mais, ele também tem que aprender a equilibrar aquela energia dele para cuidar da mulher que tá com ele ali. Agora vamos colocar o outro lado, né? Um lado oposto, a energia 4, que é a energia do criador, que é uma energia feminina. O homem que é 4 é maravilhoso, porque ele cria músicas, ele faz poesia e tudo mais e tal, mas ele é muito romântico, ou ele é muito romântico no relacionamento, ou ele não se envolve no relacionamento. Então, assim, ele precisa também desenvolver a masculinidade dele, porque senão ele vai só atrair mulheres muito masculinas, ou, enfim, vai ser um relacionamento que ele não vai prover, por exemplo, muitas vezes. Ele vai só querer ser provido. Então precisa equilibrar, né? Então, é tudo o equilíbrio. Cada essência é, por essência, mais masculina ou mais feminina, e ela precisa de um equilíbrio para que o feminino dela esteja equilibrado e para que o masculino dela seja equilibrado. Respondi a pergunta ou ficou confusa? Respondeu sim. Eu posso dizer aqui, então, que dentro dessa nossa relação aqui, de amizade, né, de trabalho, a gente está se complementando, porque eu tenho esse feminino muito mais dentro dessa minha essência 9, e você tem o seu masculino, entre aspas, muito mais dentro do 3. Exatamente, correto? Exatamente. Que você vê, por exemplo, olha que interessante. Você faz ação, você vai para a luta, mas muitas vezes é mais fácil para você não fazer ação do que fazer ação. Você precisa se trabalhar para fazer ação. E para mim é o contrário. Como a minha essência é muito masculina, eu preciso me trabalhar para me acalmar, para não fazer ação, para ter paz. E é por isso, vamos dizer assim, né, que esse nosso movimento acontece muito bem. Exatamente, que uma puxa a outra, né? Uma harmoniza a outra. E isso também acontece nas relações aí fora, relacionamentos amorosos, né, entre homens e mulheres, que quando você descobre a sua essência, quando você se entende, você pode ir em busca dessas curas, utilizando ferramentas para trazer esse equilíbrio dentro da sua energia, para você curar, por exemplo, o seu feminino. Vou dar um exemplo da purificação do útero, é onde você vai trabalhar para curar o seu feminino, e aonde você vai trabalhar, de repente, o masculino com uma meditação, ou você vai trabalhar esse masculino se descobrindo, né, entendendo onde estão os seus pontos de bloqueio, através de uma constelação. Então, a essência que você descobre no Eneagrama vai te mostrar, opa, aqui tem um ponto que eu preciso trabalhar, né? Um pouco assim.
É exatamente isso, exatamente isso. Essas ferramentas, elas vão, enfim, quando você conhece elas vão apresentar quem você é, né? E tem algumas coisas que quem você é, você pode curar simplesmente mudando os seus padrões, né? Se observando. Agora tem coisas que de fato é extremamente necessário ajudas extras, né? Então, Com certeza. quais são as ferramentas que você costuma usar, Aline, para quando você está trabalhando nos seus trabalhos energéticos, da mesa, da constelação, quando você observa que tem realmente ali um desequilíbrio dessas energias, né? Como é que você trabalha isso? E quais são também as ferramentas que você acha que são importantes para serem usadas para trabalhar isso? Fala um pouquinho disso para mim. Sim. Então, existem muitas ferramentas hoje, né? A gente sabe disso, que agora o planeta está podendo ancorar, né? As pessoas estão vindo para cá ancorando uma série de energias, de frequências, as pessoas estão ancorando essas ferramentas transformadoras de autoconhecimento, porque se você não se conhece, você não tem como identificar os seus processos de desequilíbrio para você entender que você pode alcançar mais do que você é, entre aspas, né? Que você pode se transformar e alcançar um nível maior de satisfação, de harmonia. Então, hoje, quando eu percebo essa questão do masculino ou feminino em desequilíbrio, eu utilizo, né, muito da constelação familiar, porque traz um grau de consciência muito grande, né? Você atua nesse campo, porque dentro desse campo vem aí muitos bloqueios, muita coisa causada lá atrás pelos nossos ancestrais, os quais também cada vez mais estavam carregados de dores, né? Carregados de bloqueios, onde o homem ele era pura guerra, né? Onde a mulher não podia sentir prazer, então não podia se expressar. Então, vem dentro aí dessa ancestralidade, dessa questão cultural aí, esse trabalho acontecendo para liberar essa cura, né? Com as mulheres, eu também realizo um trabalho de purificação do útero, aonde você vai acessar todas essas memórias, tudo aquilo que você vivenciou nas suas vidas pregressas, na sua ancestralidade, nesse momento atual, para trazer essa cura, liberando a possibilidade dela olhar para a vida e ir para a vida de forma mais pura, mais aberta, mais amorosa, arrancando, né, dissolvendo essas couraças aí, tá? Então eu gosto muito dessas duas ferramentas. No homem também tem uma coisa que eu acho muito interessante de ser utilizado, que é a questão de trabalhar o chakra cardíaco, porque ele está ali, às vezes tapado, né, com todo esse peso de eu não posso sentir, eu não posso chorar, eu não posso me magoar, eu não posso me sentir ofendido, eu não posso ser frágil. Então, quando você entra tocando esse chakra, né, que é puro amor, é o que nós somos em essência, na verdade, né, esse puro amor, você começa a trazer um novo olhar para ele, né, para essas pessoas, que sim, que é permitido sentir, que é essencial sentir, para a gente parar de somatizar doenças, para a gente parar de trazer esse mundo de guerra, e sim, trazer um mundo de harmonia e de amor. Tá? Lindo. Eu vou dar um exemplo. Me fala aí. Deixa eu só dar um depoimento. Essa questão do útero eu ainda estou fazendo com a Aline. Já senti coisas muito boas, mas o depoimento mesmo vai vir depois daí que eu terminar as sessões. Agora, essa questão que você falou da ancestralidade, né? Essa questão, inclusive, que você falou justamente das mulheres, né? Que elas não podiam sentir prazer, os homens eram sua guerra e tudo mais. Eu fiz um trabalho muito interessante com a Aline, de constelação, e ela trouxe para mim fortemente a figura da minha avó. Isso foi muito forte para mim. Ela fez vários trabalhos para mim, mas esse eu acho que, assim, que foi o mais chocante e o mais transformador também.
Porque nesse momento, ela trouxe a figura da minha avó. E a minha avó, ela estava ali comigo me protegendo. Eu sempre senti muito a minha avó comigo, na verdade. Minha avó, ela era como se fosse a minha mãe. E, de fato. E aí, ela sentiu essa inércia da minha avó. E a minha avó, de certa forma, me protegia com todo o amor do mundo, mas me protegia da minha relação com outros homens. Por amor. Porque como todas as mulheres ancestrais minhas tinham tido problemas com os homens, é como se elas tivessem feito um pacto de que realmente elas não se deixariam ser possuídas ou se envolver em relação, porque a relação homem-mulher era uma coisa difícil, né? E a Aline conseguiu remover isso. Quando ela começou a remover isso, eu primeiro senti um peso saindo de mim. E depois eu comecei a observar na minha vida que eu tinha muitas atitudes de mulher velha, sabe? Eu usava mesmo que eu sou bonita, que eu sou feminina, eu sei que eu não sou uma pessoa feia, e eu sou jovem, todo mundo fala que eu pareço 10 anos mais nova do que eu sou, né? Mesmo com tudo isso, eu comecei a observar que eu realmente tinha posturas velha, sabe? Eu usava algumas roupas de velha, eu tinha uns hábitos de velha, né? Até meu corpo tinha algumas coisas de velha. E depois que ela tirou isso de mim, é como se eu pudesse ser a mulher jovem que eu nunca tinha conseguido ser. Foi muito forte. E aí, enfim, de fato, começou a acontecer muitas transformações na questão amorosa, porque muitas vezes é simplesmente o masculino e o feminino que a gente tem que equilibrar, né, para ter uma harmonia, mas muitas vezes esse equilíbrio ele só vai vir quando a gente conseguir de fato remover essas coisas do passado, essa ancestralidade, que aí muitas vezes não é nem trazer para a consciência, que mesmo que traga para a consciência, você não consegue tirar isso sozinho. Não mesmo. Você vai carregando e reproduzindo tudo aquilo que foi vivenciado por homens e mulheres da sua ancestralidade lá atrás. E aí, quando você vê, você está repetindo o relacionamento da sua mãe, da sua avó, dessa ancestralidade aí, ou de alguma vivência que você tenha tido, né, pregressa, onde foi muito ruim, né? De repente, você sofreu, num primeiro relacionamento seu, uma relação muito abusiva, uma relação tóxica, e até hoje você está trazendo pessoas até você para vivenciar a mesma experiência de relacionamento, né? Ou, por exemplo, você está trazendo a relação do pai e da mãe, que era uma relação doentia entre eles, e você entendeu que aquele pai ama aquela mãe, que aquela mãe ama aquele pai, e que é aquele nível, aquele tipo de relação que você tem que ter aqui, agora, porque aquilo é amor. O pai xinga, a mãe bate, e aquilo é amor. Então você vai trazer essas relações doentias para você e falar, não, mas eu amo, isso é amor. E não necessariamente isso vai ser amor, e você vai se dar conta que você vai estar ali infeliz e falando, mas eu só atraio esse tipo de relacionamento. Por quê? Como eu vou fazer para transformar isso, para mudar esse tipo de pessoa que eu estou trazendo para a minha vida, né? Seja homem ou mulher, que tipo de pessoa eu vou trazer depois que eu me autoconhecer e que eu fizer essas transformações? Porque aí você vai realmente acessar o seu amor, acessar a sua essência, para você poder trazer essa pessoa mais compatível com você, tendo uma relação saudável e mais harmoniosa. Sim. É uma cura. Tô pensando enquanto você está falando em duas coisas. Uma é que os nossos ancestrais, eles não tiveram a oportunidade que a gente está tendo. Nunca na humanidade a gente teve, nunca na humanidade que a gente saiba, né? A gente teve tanta oportunidade de cura. Talvez nas costuras ancestrais eram mais ainda, talvez eles nem precisavam se curar como a gente. Mas nunca na história da humanidade que a gente saiba, a gente teve essa oportunidade. Nossos ancestrais, nossos pais viveram, enfim, nasceram depois da guerra, né? Eles tinham outras preocupações, eles não poderiam pensar no que eles estavam sentindo. O mundo não era para isso. A gente tem essa oportunidade.
E uma outra coisa é que todo mundo fala muito de que a gente precisa pensar positivo para atrair e tudo mais e tal, ou fazer magias para atrair o amor, né? Essas coisas todas. Mas quando a gente não se conhece, quando a gente não de fato merece, digamos assim, quando eu digo merecimento, é de fato vibrar de acordo com aquilo. A gente não vai conseguir atrair algo positivo, a gente vai continuar repetindo os padrões. Exatamente. Você pode fazer o que for. Você pode pensar positivo, você pode fazer várias magias, você pode se expor ao máximo, você pode fazer um monte de coisas. Se você não fizer esse trabalho profundo, não vai acontecer essa onda diferente que você quer. Se você não ressignificar tudo isso, se você não retirar, né? Eu chego ali e falo, olha, não, eu estou aberta para viver um relacionamento. E na verdade não. Ou você vai estar aberta para viver aquele relacionamento que vai te fazer, entre aspas, mal, né? Porque o mal também é positivo, não desmerecendo e não tirando nada da vida, né? Apenas incluindo tudo. Então é necessário sim a gente se aprofundar, né? É necessário vivenciar esse autoconhecimento de forma profunda e se transformar para atrair essa pessoa ideal, para atrair esse relacionamento saudável, tá? Isso é extremamente necessário. Você pode me falar mais um pouco de como é que a constelação ou então a mesa trabalha, ajudando as pessoas a se curarem nesse sentido? Então, primeiro a gente tem que entender quem a gente é, né? O ser sagrado que nós somos. A partir do momento que você compreende isso, você pode, né, se colocar numa posição de receber, de entender que muitas das suas crenças, elas na verdade estão te podando, elas na verdade estão fechando teus olhos para aquilo que realmente você é, né? É um dominar. Então você fica ali toda a vida nesse movimento. Quando você começa a se autoconhecer, a entender o ser que você é, a relembrar quem você é onde você vai estar pronto a se jogar numa ferramenta, ao uso, né, de uma ferramenta, como a constelação, que seja, né, existem outras, e falar, bom, eu estou disposta a receber. Tem pessoas que ainda não estão prontas, né, num movimento de estou pronta para receber tal coisa, e ela vai se fechar, ela vai receber ali o que ela está se permitindo receber, né? Tem pessoas que têm medo Tem pessoas que têm medo de olhar essa verdade, né? De olhar quem ela foi, o que ela fez, né? Tem pessoas que têm medo de assumir toda a sua complexidade. Ela quer ser só isso aqui. Ela quer, não, eu sou esse corpinho aqui, eu sou esse bonitinho aqui, eu sou o que eu tenho na minha conta, eu sou o que eu trabalho, e não quer olhar realmente para o espírito, para a essência que ela é. Então, falando das terapias, a constelação, eu acho uma dessas ferramentas incríveis aí dentro de tudo que eu conheço, né? Eu conheço muita coisa, e ela vem trabalhar tirando aí esses bloqueios que realmente estão te segurando a viver aquela relação amorosa em harmonia, curada, em você viver essa relação amorosa com você mesma, em você viver a sua autoestima, o seu amor, a sua segurança, isso primeiramente com você, porque se você tiver ainda vibrando no controle, na insegurança, na baixa autoestima, se você estiver vibrando no medo do que seus pais vivenciaram como relação, por exemplo, né?
você não vai atrair o seu melhor. Você não vai encontrar o seu melhor. E para você encontrar esse seu melhor, você tem que tirar todo esse peso, essas camadas. Às vezes dói um pouquinho, mas você precisa tirar todas essas camadas para você vibrar uma frequência tão elevada que você vai ser capaz de merecer, capaz de anular determinadas questões para a chegada de relações que combinem com você, né? Tanto na amizade, no trabalho, no relacionamento amoroso entre duas pessoas. Sim. Então, é um pouquinho aí. É interessante quando a gente não cura isso, né? E a gente começa a observar os padrões, a gente vê que os padrões dos nossos relacionamentos são muito similares. Os tipos de briga são similares, enfim, as sombras são muito similares. E as pessoas são muito similares, mesmo que sejam totalmente diferentes. E tem muita questão dos nossos pais nos nossos relacionamentos, assustadoramente, quando a gente começa a perceber. E aí, quando a gente começa a, de fato, ter essa consciência e curar, a gente começa a fazer novas escolhas. Mas eu acredito que, assim, trabalhando muito com a Aline, né, eu sou suspeita para falar, porque, assim, desde que eu comecei o trabalho com ela há um ano, né, além de amiga, eu sou cliente da Aline, e, assim, ela, de fato, transformou a minha vida, transformou muita coisa, me deu muita força. Então, desde que eu comecei a fazer um trabalho com ela, eu comecei a, de fato, conseguir curar o relacionamento. E por mais que eu tivesse muita consciência de muita coisa, né, já vinha com autoconhecimento há anos, já trabalho com essas coisas há anos, né, não é nada novo para mim. Mesmo com todo o conhecimento, eu não conseguia curar e ver algumas coisas que eu consegui curar e ver depois que você começou a fazer a mesa ou a constelação. E aí, assim, a verdade vem na tua cara, né? Você não tem nem como falar, peraí, o que tá acontecendo? Mas aí vem e você consegue também se curar, porque não é só você fazendo. É isso que eu acho mais interessante do trabalho. Na verdade, vem para te mostrar, mas ao mesmo tempo tem os guias, tem os mentores, tem os mestres, tem as energias que vão vindo ali para ajudar a gente nesse serviço, né? Tem. Nessas ferramentas que a gente atua, né, que a gente trabalha, elas realmente não são vazias, né? Existe toda uma egrégora de luz, de seres ascensos, né, de mentores, que te trazem até a gente, né, que vão trazer essa pessoa para a gente, que te trouxe para mim, que me trouxe para você, né, para poder realizar para poder transmutar tudo isso, né? E existe toda essa egrégora atuante, ativa, fazendo esse trabalho de cura. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar, né? As pessoas mais sensíveis conseguem perceber muita coisa, elas conseguem enxergar algumas coisas, outras pessoas não tanto, mas o trabalho acontece da mesma maneira, a egrégora está ali atuante, né? Fazendo a cura da mesma maneira. E cada um é único, então cada um vai receber a sua forma de acordo com a sua própria permissão e merecimento. Então, a gente tem que abrir o nosso coração aí, né, a receber. Tirar esse monte de cadeado que está aí no coração, né, achando que não pode se colocar nessa posição, né, de fragilidade, achando que a vida é assim mesmo, porque a vida não é assim mesmo, a vida é feliz, a vida ela pode ter harmonia sim, você pode ter paz nessa vivência, você pode estar vivendo num mundo de guerra, vamos dizer assim, mas você, quando se trabalha e quando você entra em contato com a sua essência, quando você começa a vibrar elevado, você passa ileso, você passa mais ileso, olhando tudo de uma forma diferente. Então, você começa a vibrar nessa frequência mais elevada, nessa quinta dimensão que tantos falam, né? Essa quinta dimensão não é um lugar afora, é um lugar dentro. Então, eu não preciso sair daqui, eu canso de falar isso, eu não preciso sair daqui para vibrar
e viver essa paz da quinta dimensão, viver essa paz do amor incondicional. Então, é um trabalho interno. Sim, tá? Eu tô aqui pensando que seria interessante da gente dar dicas práticas, assim, como é que as pessoas podem fazer quando elas se veem que elas estão em desequilíbrio com essa energia masculina e feminina, o que que elas podem fazer? Você consegue dar alguma dica? Vamos lá, né? Nesse feminino, eu gosto muito, nessa hora do feminino, eu acho que é bastante interessante eles trabalharem músicas mais fortes para trazer o masculino, né? Quando falta esse masculino, trabalhar música mais fortes, por exemplo, tambor, né? Uhum. É uma forma de trabalhar isso. Eu acho que fica bem fácil, né? Entrar em contato com a terra, entrar em contato com esse movimento de ação, de correr, por exemplo, né? Uma prática, você correr, você pegar um peso. Eu estou colocando no corporal. Tá? Tudo relacionado com ação, né? Com ação, exatamente. Eu acho que é uma forma de você trazer mais esse masculino. Por exemplo, quando esse masculino não está muito legal com você, você tem dificuldade em tomadas de decisão. Então, quando você ativa esse corpo, ativa essa força, faz esse movimento, fica mais fácil, né? Coloca essas músicas mais batidas, fica mais fácil você trazer esse masculino, tá? E o feminino por si, você quer trazer esse feminino, você vai colocar um exemplo, né? Uma coisa que a mulher faz, essa alquimia da cozinha, porque isso é um prazer, na verdade, para uma mulher curada, né? Ela vai para a cozinha e ela vai preparar aquele seu melhor prato. Ela vai fazer vai fazer um alimento aí para nutrir essa família, né? Ela para nutrir esses amigos, para se nutrir, né? Então poderia ser dessa forma também, colocar músicas mais suaves, que te coloquem para dentro, que te levem para o seu interior, né? O homem pode plantar flores. Esses pequenos movimentos aí podem fazer com que você se aproximem desse feminino, né? Quando ele está muito em desequilíbrio, quando ele está pequenininho ali dentro desse homem, tá? Então, assim, são pequenas coisas no dia a dia que você pode utilizar. Você está falando isso, eu tô pensando de fato muito nessas energias do Enneagrama, né? De como que a gente equilibra esse masculino e feminino também, que a gente estava falando antes. Eu ia te perguntar isso. Sim? Então, o que eu estava aqui pensando, lógico que as pessoas aqui talvez não sabem a sua essência, mas eu vou falar de padrões que quando você observa, o que você pode fazer para equilibrar, né? Então, assim, se você se percebe muito numa energia muito controladora, que é uma energia muito masculina, traz a arte, traz a criatividade, traz a flexibilidade, que é a mais feminina. E aí, o que você faz com isso é, de fato, cuidar do outro, ao invés de controlar o outro, né? Cuidar, o que é o que esse outro precisa? Mas você consegue isso muitas vezes quando você solta isso e volta para a criatividade, mexe no corpo, né? Faz uma arte, muda as coisas de lugar. Ou muitas vezes, que você estava falando muito dessa questão de correr e tudo mais, quando você se vê muito nessa energia masculina, de vibrar, de brigar, de força e tudo mais, mesmo que você seja um homem, mas você se veja que isso está muito forte em você, né? E se você for mulher também, que está muito na briga, muito... O que muitas vezes equilibra essa energia visceral é o intelectual. Muitas vezes é estudar, sabe? Colocar uma energia mais intelectual. Ou ir para meditação, né? No caso, tem duas coisas. Tem uma questão de, se for muito, o que você vai ter que fazer é realmente
fazer uma atividade física para colocar isso para fora, para exaurir o corpo. E aí depois disso traz um intelectual, estuda alguma coisa que você goste de fato, para ir para a mente, porque aí você vai muitas vezes começar a pensar antes de agir, porque a energia visceral é muito da ação, né? Então pensar antes de agir. E aí depois, quem sabe, fazer uma meditação, ou de fato fazer uma dança para dar uma equilibrada nisso. E agora também por outro lado, se você se vê muito feminino, né, no sentido de estar muito sensível, chorando muito, com muito drama, tanto homem, tanto mulher, né? Ou só muito no mundo das ideias e tudo mais, tem algumas coisas de equilibrar. A primeira é a questão muito de ativar o coração, olhar para o outro, sabe? Se você tá com muita emoção exacerbada, muitas vezes tá olhando só para você, né? Lógico, a gente não tá falando de problema, né, gente? Se você tiver num relacionamento que tá destrutivo, você vai estar chorando por algo real. É outra história, aí você tem que mudar. A gente tá falando de dramas inconscientes, né? O drama de qualquer coisa é um grande drama, que é você que tá criando, né? O mundo da arte e tudo mais. Então, assim, primeiro, abre seu coração e foca no outro, né? Ao invés de você ficar preocupada com seus próprios dramas, olha o outro, cuida do outro, muda. E aí também vai na questão de também trazer um intelectual, né? Colocar mais um estudo ou ir para o corpo também, né? Fazendo exercícios mais físicos também. Então, algumas pequenas formas de equilibrar. Ou pessoas, por exemplo, que estão trabalhando muito, e aí é interessante porque quando você está trabalhando muito, a sociedade inteira fala que tá tudo ok, que você tem que continuar fazendo isso mesmo, mas você fala, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro e tudo mais, eu sou o provedor, ou eu sou a provedora, eu tenho que prover para minha família, né? Você fica nessa energia que você está destruindo o teu relacionamento, você está ali achando que você está fazendo pela tua família, mas não, você está destruindo a tua família. Então, assim, ouve, entende que isso não é saudável, que precisa ter um equilíbrio, né? Precisa ter um equilíbrio naquilo que você tem que sustentar a família, tem que ser o provedor, beleza, não tem nada de errado nisso. Mas qual o problema de você passar um domingo totalmente com a tua família, sem pensar em trabalho? Qual o problema de você tirar uma noite de jantar com a tua esposa ou com o teu marido, sabe? Uma vez por semana, 1 hora por semana. Isso não vai mudar o teu trabalho, mas isso vai salvar teu casamento. Então, são as energias do Enneagrama para isso. Sim, eu acho que todo esse movimento, né, na verdade, só vai trazer plenitude para todos nós, né? Só vai trazer mais amor para todos nós e a transformação tão grande que o mundo necessita, né? Esse olhar para dentro e, como eu sempre falo, né, ser guiado aí pelo coração, sentir o chamado. O chamado está aí para todos nós, para muitos. E às vezes as pessoas ficam se negando a ouvir esse chamado, né? E cada vez mais forte ele está batendo a sua porta. Então, né, no início você começa a fazer isso pela dor e mais para frente você só vai pelo amor. É o amor que te guia e o amor que te move. Né, Marcele? Muito linda, Aline. Agora, inclusive, acho que a gente já pode até pensar no tema do próximo, você falando aí, como deixar o coração te guiar para você equilibrar o seu masculino e seu feminino. Bom, eu acho que é um bom tema aí a gente entrar. Esse tema do amor, ele mexe muito comigo, né? O tema do amor, falou em amor, me toca profundamente, né? Então, eu acho que vamos entrar aí falando desse amor para o nosso próximo episódio? Vamos. Você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar esse? Eu tô em paz, tô tranquila, e eu espero que todos vocês tenham absorvido e que possam não só absorver no corpo mental, mas que possam absorver isso como um movimento prático, de prática para a vida, né? Que vocês possam fazer o bom uso desse conhecimento que a Marcele e eu pudemos trazer aqui agora. Que assim seja. Amém. Gratidão, amém. Até o próximo, Aline. Até o próximo episódio, Marcele.